Quantos beijos serão necessários para que todos saibam amar? Quantos pássaros devem voar até a tempestade dissipar? São somente flores ao vento, são flores ao vento. Quantas notas vamos tocar entre os acordes e o tempo? Boa noite, estamos entrando ao ar, boa noite a todos, mais uma noite maravilhosa. Olá, tá aí a nossa querida convidada com vocês, hoje assunto muito importante, estamos no ar pela Rádio Amor e Vida, direto lá com a Etelvina em Angola. Eu vou fazer uma rápida apresentação e logo vocês vão ter as informações aí dessa humanitária, dessa escritora, que tem muitas obras para contar, e teremos muito assunto, bate-papo importantíssimo, interessante nessa noite. Compartilhe o programa, participe você também, porque está no ar mais um quadro Cinema e Artes Intercontinental. Deus abençoe. Vamos para a biografia Etelvina da Conceição Alfredo Diogo. Ela é mais conhecida como Noguita Diogo. Ela é escritora angolana, com mais de 7 livros. Então, ela tem uma variedade de livros, antologias, nacional, internacional. Ela é declamadora, ela é muito requisitada para declamar, né? Então, ela tem essa habilidade, né? E começou ali com um poema do avô dela, muito importante, interessante conhecer. Ela é membro de várias academias de letras, né? Diretora de questões aí humanitárias. Então, temos um currículo enorme, muitos assuntos nessa noite, membro da Liga Africana, Movimento Leve Arte Angola, enfim, é bastante informação nessa noite. Ela está bem tranquila aí participando, e boa noite com vocês. Noguita, é com você, Noguita. Pode ficar à vontade, pode começar a contar aí as suas principais obras, como iniciou, como foi a vocação, e vamos aí nesse bate-papo, que a noite é sua, tá? E o programa está no ar. Boa noite, boa noite. Primeiro agradecer pelo convite e dizer que é um prazer enorme estar aqui e poder conversar um bocadinho com o Frade Anselmo. Então, vamos começar um bocadinho por contar a minha história. Na verdade, eu não me descobri escritora, ao contrário de muita gente que sente de pequeno esta vocação, comigo não aconteceu assim. Eu fui descoberta por um colega, na altura eu trabalhava num colégio, era subdiretora administrativa, e em época de férias eu decidi, era hábito, às vezes quando me sinto um pouco entediada, escrever, mas sem a ideia de publicar um livro, mas era apenas para passar tempo. E o meu colega viu, gostou e incentivou-me. Disse que eu levaria jeito e então cá estou. Tenho, de facto, muitas participações em várias antologias nacionais e internacionais. Tenho 7 livros publicados. Estou a trabalhar no 8º livro, que está em fase de revisão. Eu acredito que no mês de março nós vamos fazer o lançamento deste livro em Angola. Sobre o que eu escrevo, eu gosto muito de poesia, mas comecei o meu primeiro livro, o livro foi para o mercado em 2010, se a memória não me falha, era um conto, Nubinda, o ouro é sangue.
Depois escrevi um livro infantil, A Minha Baratinha. A seguir escrevi um romance, O Sinai, baseado em factos reais. E depois foi mais um livro infantil, mais um romance, e a poesia, tenho também um livro de poesia. E o último livro que eu coloquei no mercado é uma pequena antologia infantil, Um Natal de Mil Cores. Não sei se, eu acho que eu estou muito acelerada. Se calhar devo Tá explorar certo. por alguma pergunta, não é? É verdade. Então, ela é uma escritora angolana, muito simpática, muito requisitada, né? E tem, inclusive, antologia, tem CD de declamações, né? Declamações poéticas, e também os contos, né? Então, ela é requisitada pelos seus contos e por ter essa habilidade de declamar, né? E fala um pouquinho, vamos conhecer a pessoa, né, que descobriu, né, a, a Noguita, né, que é o Joe, né? John Vamos Bella. falar sobre Johnny Bella. Johnny Bella, fala um pouquinho sobre isso para a gente conhecer um pouquinho da sua carreira, o início, né? E depois nós vamos entrar em mais conteúdo de livros, principais obras, tá legal? Então vamos aí conhecer a pessoa que descobriu, porque sempre tem uma pessoa ali para achar um talento, e ela foi encontrada. Não é isso, Noguita? É verdade, é verdade. Eu tive a sorte de conviver e até agora somos muito amigos com o escritor John Bell, é um escritor angolano premiado. Ele achou que eu levava jeito depois de ler o que eu escrevia na altura e apresentou-me à União dos Escritores Angolanos. Agora sou membro da União dos Escritores Angolanos. Nessa altura eu nem sequer conhecia a União dos Escritores Angolanos, quer dizer, para dizer mesmo que eu não tinha interesse nenhum dentro dos meus vários projetos de vida. Eu confesso que não me via como escritora, mas olha, entrei e cá estou, gostei e vou caminhando. O John Bella continua a incentivar-me, ele é um escritor muito habilidoso, é como disse há bocadinho, premiado, mas ele agora está envolvido num projeto da história da Rainha Gingambante, que é uma rainha muito importante de Angola. Portanto, ele conta a história desta mulher e já está no quarto livro, porque é uma história de facto muito, muito longa e que vale a pena ser lida. O que é que eu diria mais do John Bella? Foi deputado no meu país, é professor de profissão e escreve muito para crianças. Escreve para crianças e poesia também. Aliás, o prémio que ele ganhou em termos de literatura foi de um livro de poemas. Tá certo. Então, tá no ar aí o pessoal fazendo as suas perguntas. Temos aí no ar Maru Santana. Tem a Marilei Bueno, que ela perguntou aí, já fez uma pergunta. Marilei, nós estamos do continente africano, né? Ela está lá em Angola. Nós estamos aqui no Brasil e ela está lá em Angola, do continente africano. Ela que é a Noguita, assim conhecido, né? Seu nome artístico, Etelvina Noguita. Então, ela está falando sobre as obras literárias, sobre as questões das academias das quais ela faz parte, que ela vai estar no decorrer do programa mencionando. Vocês todos podem ir compartilhando. O Carlos aí também está no ar. Muita gente participando. Noguita, vai ser uma noite muitíssimo abençoada. Vai ter novidades hoje. Hoje é um programa inédito. Luzinete Silva também participando, tem escritores participando, tem pessoal da rádio, né? Tem inúmeros escritores que vão estar conosco, o Carlos Almeida também, muitos participando. E temos essa noite grande novidade, hein?
aguenta coração, porque vai ser uma noite muito importante para o país dela, muito importante para você que participa também, para você que pode, né, e vai estar no ar com a gente até o final. Então, essa é a Noguita, direto do continente africano, né, de Angola, né, Maru Santana também que está conosco. Então, conta para nós a sua última obra, né? Você teve essa última obra que você está lançando agora, né, Noguita? Você quer falar um pouquinho sobre conteúdo? Você está à vontade, sabe? Aquilo que você achar mais fundamental, importante, né? A gente tem algo assim, tá, às vezes fazendo uma colocação, mas você está à vontade para você mencionar de acordo com a colocação que você acha interessante, tá bom? Pode ficar à vontade. Se você quiser depois, pode declamar um poema também, tá bom? E vamos nesse bate-papo. Então, assim, essa sua principal obra, como que é a repercussão, o conteúdo? O livro que está agora na gráfica a ser feito intitula-se O Baú dos Pecados. Eu resolvi, portanto, são 19 contos pequenos, uns em jeito de crónica, mas eu resolvi neste livro reunir os vários pecados que existem no mundo. Na verdade, nós vamos cometendo alguns pecados, às vezes até de forma distraída, e então a ideia é de certa forma, despertar para aquilo que aparentemente parece inofensivo, mas que pode deixar consequências devastadoras. E então eu trago neste conto, neste livro, que são 19 contos, onde os pecados, aliás, eu começo pelo primeiro, que nem tudo o que nos parece é, e a gente às vezes tem a sensação de ver alguma coisa que não existe, mas nós vimos com um realismo tão grande que somos capazes até de dizer, olha, eu coloco a minha mão no fogo. Mas ilusão óptica, a nossa mente é capaz de criar também imagens que nos podem até assustar. Por outro lado, temos os pecados, muitos deles, por isso é que na capa eu tenho uma mão, a ideia é que a mão, ela está em todos os pecados. Há muitos, em todas as situações que vão ocorrendo nas nossas vidas, a mão está presente. Então nós vamos falando de libertinagem, vamos falando de maldades que às vezes nós cometemos, assassínios, enfim, uma série de questões que eu entendi serem necessárias abordar. Mas eu faço isso de forma leve, entre aspas, eu gosto de metáforas, mas de forma leve porque as histórias são curtas. Agora as pessoas estão com um pouco de preguiça para ler e então eu achei que seria bom oferecer essas mensagens de uma forma mais breve e assim, quem sabe, todo mundo lê. Este é o Baú dos Pecados e eu tenho a certeza, aliás, estamos a trabalhar no sentido de que esteja pronto até o fim do mês e em março vamos fazer o lançamento deste livro. Eu gostaria de falar do meu primeiro romance, que é O Sinai, e eu disse há bocadinho que é baseado em factos reais, porque eu gosto de escrever vivências. No Sinai nós trazemos uma mulher que quase vende a alma aos anseios de um malfeitor, que usa o filho para poder extorquí-la. Portanto, é uma história forte, é uma história onde o miticismo
aparece de forma até impressionante. Há pessoas que se sentiram mal ao ler este livro, porque há passagens místicas um pouco assustadoras, mas que é verdade, e nós não podemos duvidar, porque na verdade nós vivemos com isso todos os dias. Em África, a feitiçaria existe. Aliás, eu tenho a impressão que existe em toda a parte do mundo, né? Mas há situações em que, de facto, nós precisamos de abordá-las, porque as pessoas muitas vezes caem nisso distraidamente, como aconteceu a personagem deste meu livro, Sinai. Mas o objetivo em escrevê-lo era tão somente para alertar as pessoas a ficarem atentas a alguns comportamentos não bons e que, de facto, podem levar-nos a caminhos que podem desgraçar-nos a vida. Este é o Sinai, é uma mulher em que todos nós sabemos que os filhos são muito importantes para as mães. E ela se perde porque este elemento é muito inteligente e então usa o filho. Portanto, não existe mãe nenhuma em que não pague. Se alguém disser, olha, se você não pagar, o seu filho vai morrer. Nem que seja pelo benefício da dúvida, aquela sensação de, puxa, isto até está a queimar-me, esse dinheiro está aqui a queimar-me as mãos porque eu não paguei e acabei perdendo o meu filho. Este é o Sinai, que é o primeiro romance que eu escrevi. Mas podemos falar também de Acuda Maria do Rangel. É um outro romance, este já vem em jeito de comédia. Eu situei-me num dos bairros de Luanda, uma zona suburbana, onde eu trago a mulher angolana é uma mulher muito sacrificada. Ela às vezes trabalha em 3, 4 casas, principalmente as lavadeiras. A minha Maria aqui era lavadeira e trabalhava em 3 casas, mas eu precisava dizer que as mulheres de Angola, principalmente dos bairros suburbanos, são pessoas muito dedicadas e elas cuidam dos seus, independentemente das críticas que acontecem todos os dias, mas a família é a base de sustentação da mulher e elas cuidam com muito carinho. Não interessa, o marido, por exemplo, desta Maria era carpinteiro de profissão, mas analfabeto não, vagabundo por opção. Mas sem críticas ela cuidava, mesmo até deste marido que não fazia nada. Ele ficava nos bares a conversar, era muito bom de papo e até pagavam-lhe bebida porque ele fazia com que o bar fosse frequentado por muita gente, pessoas que só iam para o ouvir. Mas havia um projeto de vida na vida desta mulher. Ela queria formar o seu filho, queria que o filho fosse doutor, mesmo sendo lavadeira, e ela conseguiu. O que é um pouco difícil na nossa sociedade, porque normalmente o filho da lavadeira pode ser estivador, pode ser contínuo, mas conseguir um curso superior é quase inédito. E ela conseguiu porque, de facto, ela era o projeto de vida dela, da vida dela. Eu quero formar o meu doutor. E ela conseguiu. Portanto, aí muito temos bonito, né? Muito, temos muito muita bonito, comédia. muito interessante. Ok. Tá certo. O Carlos Almeida tinha perguntado ali. Boa noite, Carlos, tudo bem? Tem muita gente participando, viu, Noguita?
A participação é unânime, de toda a parte. O pessoal da academia, eu já vi o pessoal da academia entrando aqui também, o pessoal da rádio, tem um grupo de outro estado também, muita gente participando. Por isso que a gente está, às vezes, interagindo um pouco com eles também. O Carlos Almeida tinha feito uma pergunta, mas ela já respondeu sobre o público infantil, né, sobre romance, sobre a questão dos contos infantil, né, e contou, assim, essa belíssima, né, interpretação aí de que ela contou. E, enfim, boa noite também a Suzy Almeida, que está participando, o Clóvis, o João Merlini, né, e o Machado, o Clóvis Machado. Muita gente, muita participação, né, Matheus também, Matheus Merlini, muita participação de todos. Essa noite é uma noite diferente, é uma noite de um assunto que vai tocar no coração de você que está aí participando. Fique até o final, fique, compartilhe, né, e grave, né, todas essas informações no seu coração, porque a Nuguita vai estar contando a história dela, e até o final nós teremos novidade também. A Débora Seco, Monique, a Bruna, muita gente participando. Nuguita, quais as outras obras? Você quer contar um pouquinho das outras obras? Tem aquela obra que fala sobre a questão da Guerra do Diamante, tem uma coisa assim né, do sangue. Você quer contar sobre isso ou você prefere falar sobre outra obra? Tem várias que chamam a atenção, né? São várias obras, inclusive tem filmes, né, sobre algumas questões aí da África, né? Então, você quer mencionar um pouco sobre isso também? Que tal? Pronto, disse, eu não tinha comentado sobre o conteúdo dos meus livros infantis. Em Weza, a Princesa, a ideia é, de facto, passar a mensagem de que nós também tivemos as nossas princesas, né? No caso de Angola foram 500 anos de colonização portuguesa, mas a história está aí e nós conseguimos contar alguma coisa da nossa história. Na verdade, quando escrevi o Eza Princesa, o objetivo, normalmente, quando a gente escreve para crianças, precisamos passar alguma mensagem de valor. E nós temos um respeito grande pelos nossos mais velhos. Quando o mais velho fala, eu, apesar dos meus 60 e quase 63 anos, o meu pai está com 92, eu calo-me, porque esta é a nossa cultura. Mas com a globalização a gente vai perdendo alguma coisa e é preciso nós encontrarmos formas de tentar manter estas nossas tradições e através dos livros isto é possível. Então vamos contando histórias, vamos falando de comportamentos, ainda que seja um jeito de brincadeira, para que as nossas crianças despertem, porque apesar desta globalização nós temos uma cultura que deve ser respeitada. Portanto, o objetivo da Weza Princesa é tão somente este. Ali eu trago a história de uma princesa bantu e que, noutra altura, como todo mundo sabe, os casamentos eram arranjados. Mas havia uma coisa importante que era a fé. Quando as pessoas, também era outra mensagem que eu tive interesse em passar, que quando nós temos fé, tudo se consegue alcançar. E neste livro nós temos mais ou menos isto. Na minha Baratinha, que é o meu livro infantil, eu, em jeito de comédia, trago insectos que falam, mas o objetivo era falarmos sobre a higiene.
E então nós vamos com as baratinhas e outros insectos que aparecem na história a falar sobre a importância da higiene. Tenho um livro de poemas também, porque eu gosto muito de poesia. E o meu primeiro conto estão aí os meus livros. Que bom. Aí na tela algumas informações sobre ela também. Pois é. Obrigada, obrigada. Da alma ao corpo, é poesia. É poesia. Esta é a Cuda Maria do Rangel. Aqui é uma comédia, na verdade. É a história que eu há bocadinho falei. Não falamos sobre essa história, ainda não. A Maria era uma mulher que tinha três empregos. Ela era a lavadeira, mas um sonho, formar o filho, e ela consegue cumprir este desiderato. Portanto, ela consegue formar o filho em medicina. Mas é uma história em jeito de comédia. Este é o meu CD, e assim virei Maria. Aqui, na verdade, é uma crítica social, porque nós perdemos muito com a colonização portuguesa, perdemos os nossos valores e mesmo este título, E Assim Virei Maria, a nossa forma de estar, de falar, comportamento já é muito mais do jeito europeu, portanto, daquilo que nós bebemos nesta colonização portuguesa, e perdemos os nossos valores. Eu faço aqui uma crítica em relação a isso, porque até os nossos nomes, nós não podíamos na altura usar os nomes, porque, pronto, tínhamos que usar nomes. Eu chamo-me Telvina da Conceição Alfredo Diogo, o meu nome é totalmente português, e nós perdemos a nossa identidade com esta colonização. Mas, enfim, é a vida e aqui estamos. Aí estamos falando um pouco sobre a academia, certificações da academia, ela que faz parte de várias academias, né? Ela que está à frente aí das questões também humanitárias. Nós podemos citar, né, a Bresc. A Bresc, ela é membro da Academia Brasileira de Escritores e da Liga Africana do Movimento Leve Arte Angola. Então, enfim, ela está diante de várias formações acadêmicas, né, e vários livros, né? Sobre os livros, ela tem histórias e crônicas, são crônicas reflexivas, né? As crônicas reflexivas, contos fictícios, né, que espelham a vida como ela é. Então, são livros impactantes, são histórias, né, de livros aí premiados, né? Ela esteve, né, conhece já o Brasil, já esteve no Brasil, esteve ali no Copacabana Palace, né? Ela também esteve lá na União Baiana de Escritores, ela esteve em São José do Rio Preto, enfim, ela está sempre, né, cumprindo aí a sua agenda, né? Ela tem uma agenda aí de viagens, e nessa noite nós teremos assunto muito importante no diferencial dessa escritora. Diferente de tudo que você já viu, nessa noite nós vamos aí falar sobre o diferencial dessa escritora, que é a questão do país dela, né? Nós vamos aqui chamar um pouco a atenção do público, dos escritores em geral, né, a fim de olharmos essa questão, né, global,
né? Mas agora, em particular, né, sobre a questão do país da Noguita. Então, Noguita, aí você esteve no Brasil a última vez, aí você esteve fazendo um lançamento, quer contar como que foi isso aí? Gostou? Gostou de conhecer o Brasil? Como que foi? Eu só não quis cortá-lo neste momento. Eu estou em São Paulo. Eu estou aqui por questões de saúde. Fui operada fui operada há 6 meses atrás. Portanto, fiz uma cirurgia bariátrica no INCOR. E Ah, não devo corre. no INCOR, sim. Eu já fiz uma cirurgia do coração, portanto, fiz uma dissecção na horta em 2015, Entendi. se a memória não me falha, estou um bocadinho perdida. Eu vim para o Brasil para a Jornada Internacional de Mulheres Escritoras, em São José do Rio Preto. Eu estava a representar o continente africano quando tive este grave problema do coração. Fiz uma dissecção na horta e fui operada no INCOR. Na sequência disso, portanto, faz parte do meu tratamento. Eu precisava perder peso e agora vim fazer a cirurgia bariátrica. Devo regressar daqui a 2 meses, portanto, ao fim de fevereiro, princípios de março, para o meu país. Mas neste momento eu estou aqui. Eu esqueci-me de comentar consigo aquela hora. Tá, ok. Mas, Muito bom, então. Muito bom saber que ela está, então, aí em São Paulo. Fica um pouco mais fácil e acessível também. O público de São Paulo, né, sabendo, né, que ela está aí, né, e vai ter os contatos, porque nessa noite vai ser uma noite importante. Nós vamos estar falando aí sobre a questão do país dela, né, as obras dela. Acredito que ela tem feito muito pelo seu país, mas, assim, existe uma questão que nós precisamos olhar. A ONU tem feito, mas ainda não é o suficiente, né? Nós estamos falando agora, já entrando aqui em algum assunto já humanitário, né? A questão da causa, né? A causa em que a responsabilidade de escritores, não só ela, mas vários escritores ali do país dela, da academia e de todas essas academias de letra da qual ela fazem parte, onde eu também já estou, né, nessa causa há algum tempo, né? Então, nessa questão, nós estamos nessa noite, vamos fazer, né, umas referências, vamos comentar, né, sobre isso, e daí nós vamos estar fazendo aí a nossa questão de doação, né? Então, até o final do programa, fique aí, compartilhe, vá fazendo as suas perguntas. A Nurguita está aí, ela é bem simpática e ela tem muito para falar, né? Das questões humanitárias, tem a Acnur, da qual eu faço parte, tem a Unicef, tem a PMA, tem a Humanitar Action, né? Então, outras regiões, igual Chad, Mali, né? Regiões, né? E também dessa questão está à frente o BAD, Banco Africano de Desenvolvimento. Então, é isso. Mas nós vamos falar um pouco ainda sobre a sua obra, depois vamos voltar enfatizando esse assunto. Nurguita, como que é ser uma declamadora? Você começou ali em 2010, né? Pelo que a gente vê. E como que foi no início? Você teve aquela dorzinha ali, aquele frio na barriga? Como que foi? Eu fui tranquilo, você já estava treinada, já estava bem acostumada? Como que foi? Conta aí para o público. Acho que o pessoal quer saber como que você começou nisso aí. eu comecei a declamar muito, muito criança. Comecei a declamar com 6 anos, se a memória não me falha. Mas eu tive um período, fiz uma interrupção durante um tempo, porque depois eu passo para a adolescência e era muito repetitiva nos meus textos.
E sabe como é que são os adolescentes? Então começaram-me a chamar pelos títulos dos poemas. A partir daí eu deixei e voltei a subir, a encarar um palco 30 anos depois, quando decidi que deveria ser escritora, então voltei novamente a declamar. Na verdade, o primeiro texto que eu declamei, e até ganhei um prémio, foi escrito pelo meu pai. E era um texto pequenino, mas muito significativo, porque nós estávamos, na altura, o país passou por períodos muito tristes com as nossas guerras, houve muito desgaste em todas as áreas. Então, nós estávamos confinados numa província, porque o país estava dividido. E depois, então, vieram os internacionalistas cubanos e ajudaram nas nossas guerras, e então nós voltamos outra vez ao convívio com províncias que estavam isoladas, e eu estava numa das províncias que, infelizmente, estava isolada da capital, e passamos por uma série de privações. O meu pai, nessa altura, escreveu um pequeno texto que eu levei ao palco. A província chama-se Uíge, e era um poema pequeno que eu ainda me lembro. Uíge, sagrado solo, onde brota o café, pela ambição dos seus invasores, lágrimas amargas por te verti. Nos 7 meses em que a paz fugiu, porque as fábulas não estavam aqui. Portanto, era só isso, mas eu era muito pequenina na altura e houve de facto um impacto grande. As fábulas, as Forças Armadas do meu país, que venceram a guerra, porque era um período de guerra e haviam outras forças que também estavam nisso. Mas eu declamei, fui declamando até, se a memória não me falha, até os 17 anos ou 15, e depois parei. Voltei a declamar 30 anos depois, já quase até de um jeito profissional, porque era chamada muitas vezes para os palcos e até tinha alguma remuneração, não é? Enfim. Legal. Então, ela respondeu a pergunta aí do Merline, que estava perguntando sobre declamação, ela acabou declamando aí, ele estava perguntando e ela já estava, na verdade, respondendo ali. O pessoal está tudo participando, Noguita, uma noite está maravilhosa mesmo, estar conhecendo um pouco aí da tua história. Eu acho, inclusive, que lá na frente a gente vai trazer novamente, né, a Noguita para estar batendo mais um papo, né? E essa noite é uma noite muito propícia, uma noite muito interessante para vocês estar conhecendo e fazendo as suas perguntas, né, para essa excelente escritora, declamadora, né, a Noguita Diogo. Então, Noguita, quer falar um pouquinho sobre as antologias? Qual que chama mais atenção? Qual que você sentiu-se ali tão à vontade? Ou então, qual dessas antologias que foi maior edição, né, foi muito assim publicada? Vamos falar um pouquinho sobre elas? Bom, eu participei em várias antologias, algumas foram feitas em Portugal, outras em Angola, aqui também do Brasil. Tenho estado a participar de antologias de várias academias que eu faço parte, mas dizer qual foi a mais falada, a mais comentada, deixa-me ver. Há uma antologia
eu faço parte e fazem parte outros grandes escritores, que é uma antologia feita em Portugal. É só um minuto, eu vou tentar encontrar aqui, porque na verdade eu tenho tido um desgaste tão grande com a minha saúde que vou-me perdendo. Eu fiz uma dissecção na aorta, agora passei por uma outra cirurgia e às vezes eu me perco um pouco em relação a isso. Mas eu peço um tempo, estou a tentar Tá certo. relembrar essa Tá antologia. certo. Nós vamos recapitulando. E Vamos, boa noite, Mari. Boa noite, o Cláudio. O pessoal da rádio, Goguita, estão todos participando, né? Boa noite. O programa está uma bênção, uma maravilha. Muita gente mesmo participando. Então, eu já vou, assim, até entrar na questão, aí depois nós retomamos aí o assunto da carreira dela, mas eu vou chamar um pouco da atenção aqui sobre as questões humanitárias. A África é um país que precisa bastante, né? Eu estou abrindo aqui, e essa é a surpresa dessa noite, né? Então, eu estou abrindo um assunto aqui ao vivo para todos que estão participando, que eu estou lançando o livro As Rosas Falam, né? O livro As Rosas Falam é um livro novo, é um livro meu, de Sebastião Anselmo, o lançamento, e mais, você pode contribuir, você pode ajudar o país da Etelvina, da Gonguita, certo? Você adquirindo, ó, durante 2 meses, e depois a gente vai estar continuando também com outras programação, mas durante esses 2 meses, você adquirindo, né? Você tem o número do Pix, você adquirindo, você vai estar ajudando, contribuindo com o país do continente africano. Amém? Deus vai abençoar você. Compartilhe esse programa. Vocês têm o Pix, vocês vão acompanhar, porque ela vai passar o número da conta ali no WhatsApp. Então, as pessoas que contribuir, o lançamento está, ó, o livro Poemas do Sebastião aqui, né, do apresentador e escritor, né, vai estar a R$ 39,00 para vocês adquirir e contribuir com o país que mais precisa. Então, você vai ser também um missionário dentro do país, né, do continente africano, né, participando e fazendo. Adquira e você vai estar contribuindo diretamente com o país. Tá bom? O que você achou, Etelvina, dessa questão? Inclusive, o que eu fizer por aqui durante esse período todo, depois nós vamos estar continuando também de alguma outra forma, contribuindo, como eu já tenho feito, né, pela Acnur, de outras formas, mas, enfim, nós estamos fazendo uma alavancagem grande, agora, nesse momento, ao vivo, para você, os seus parentes, quem está nos assistindo, todo o pessoal da rádio, quem adquirir, vai estar ajudando esse país que precisa muito, tá? Você está no país farto, nós aqui vivemos num país muitíssimo abençoado, mas muita gente precisa. Então, Deus tocando o seu coração, faça isso e vamos fazer essa corrente do bem. Gostou, Noguita? Gostou da novidade? Muito, muito. Eu só tenho a agradecer, de facto, o meu país precisa cada vez mais de apoio. Nós temos muita gente a passar fome e até quase a morrer de fome. Então, eu, de facto, fiquei... Porque eu tive um grave problema de saúde nos últimos tempos e fiquei um pouco afastada desta situação. É como disse, eu fiz uma dissecção na aorta e é um problema grave de saúde. Apesar da Academia de Letras do Brasil estar 100% empenhada em querer ajudar-nos, mas eu é que fui forçada a interromper por questões de saúde. Estou-me a recuperar, graças a Deus bem, e pretendo voltar àquilo que nós tínhamos iniciado, mas que foi interrompido por causa da minha saúde, como acabei de dizer.
Vamos sim trabalhar, eu só tenho a agradecer e muito, e para mim calha bem, porque também me vai fazer bem trabalhar, dedicar-me agora com afinco nesse projeto da Academia de Letras do Brasil, que é de apoio às pessoas necessitadas. O projeto era até para o incentivo do plantio de árvores de fruta, porque a fruta também alimenta, mas eu precisava ter condições financeiras para palestrar, para incentivar e também fazer algumas doações de sementes para nós podermos florir o país e, aliás, na verdade, o compromisso que eu assumi com a Academia de Letras do Brasil era o continente africano. Portanto, eu precisava ter condições financeiras para viajar pelo continente africano, palestrando, incentivando, porque as pessoas estão tão, digamos, quando o sofrimento é demais, as pessoas deixam de pensar. Nós temos terrenos férteis, nós temos muita água, mas as pessoas não têm discernimento para plantar muitas vezes uma árvore de fruta, e a fruta alimenta. O objetivo da Academia de Letras do Brasil, ao me nomear para esta tarefa, era mesmo para que eu pudesse caminhar, fazendo algumas doações e incentivando o plantio de árvores de fruta para as pessoas, se não tiverem pão para comer, pelo menos tenham uma maçã, tenham uma laranja, uma fruta, porque o resto a natureza se encarrega. Eu fico muito feliz em saber que posso contar com a vossa ajuda para este projeto, numa altura em que eu estou a me recuperar, porque, de facto, eu precisava deste último tratamento que fiz, que é a cirurgia bariátrica, para poder me movimentar e trabalhar em prol das comunidades carentes da África, naturalmente. Só tenho a agradecer. Tá certo. Então, vocês que estão participando, o Carlos e a Bruna, que também está aí, todos participando. Eu vou falar um pouquinho mais ainda sobre as questões das missões humanitárias, os problemas que mais afetam. Muitas reportagens eu sei que tem feito, mas cabe aqui a nós trazermos, né, a memória e lembrarmos de que a necessidade ela é constante. Boa noite, Mônica Carreira. Compartilhe o programa, tá? Você pode informar sobre a questão da obra aqui, As Rosas Falam. Essa obra ela está sendo lançada internacionalmente também, né, pela Becalete, né, editora, tá? Então, nós vamos estar fazendo essa corrente do bem. Mas eu vou mencionar aqui as questões humanitárias, né, sobre, nutrição, educação e infraestrutura, as questões de água potável dessas regiões, né? Então, o que acontece? Há situações de conflitos também, há muitas secas, comidas e abrigos que faltam, cuidados médicos a curto e longo prazo, tudo isso necessita ser desenvolvido, trabalhado, né, e precisa muito da ajuda de vários países e da doação de você que não assiste. Você que está aí assistindo, você pode fazer a diferença, tá? Às vezes aquilo que você acha que para você é um trocado, ou seja, R$10 que você compra 10 pães, ou R$20 que você, né, compra aí, né, algumas coisas, e você às vezes até desconsidera, né, porque você acha que a nossa moeda não tem valor, mas transforma isso de uma forma que nós vamos atravessar esse continente e vai chegar e vai ajudar alguém, tá? E Deus muito vai te abençoar nisso. Então, os projetos focados é saúde e alfabetização, né? Existe também uma grande instabilidade política naquela região, naquele país, e a falta de segurança. Enfim, são muitas coisas, muitos têm visto as reportagens,
tem repórter que vai na região, aí eu vou falar sobre os campos de refugiado, né, a região que o repórter vai, e assim, é realmente algo que você precisa dar as mãos, algo que precisa. E nós também estaremos clamando, pedindo a Deus pela saúde dessa excelente escritora, que está hoje aí, né, disposta, né, está aí disposta a estar falando sobre a sua obra. Deus vai abençoar, ela vai atravessar isso, e se Deus quiser, nós vamos ter muito mais livros, muito mais, assim, vídeos também declamando, ela que tem um currículo extenso. Boa noite, quem está falando é a Suzy Almeida. Suzy Almeida diz que ama livros. Suzy, aproveite, você ama livro, aproveite, é só vocês pegar o Pix, né? Tem aí o número, mas eu ainda fiz aqui, mas está na sua telinha o Pix, você entra no Pix, envia seu Pix, é o mesmo número meu, você confirma ali, envia seu endereço, quem estiver aqui próximo, eu posso também deixar alguns exemplares na rádio, e vamos aí, durante esses 2 meses, vamos fazer essa corrente do bem. Você está comigo, você está nesse mesmo pensamento, então, com Deus, nós somos mais que vencedores, e essa grande escritora, ela vai passar isso, e vai contar lá na frente mais obras, vai trazer mais história, né, porque ela gosta de declamar, é o papel dela aí, né, principal. Então, vamos fazer essa corrente do bem, essa doação também, e vamos todos ajudar quem mais precisa. Aquilo que você acha que para você é muito pouco, para alguém pode ser muito, tá certo? Então, Deus vai abençoar muito você, Deus vai abençoar quem está nos assistindo. E compartilhe o programa. Compartilhe com seus vizinhos, né? Vai estar no YouTube, vai estar depois no continente, em outros países, tá certo? Porque ela vai para lá e vai passando aí já o YouTube, né? Ele vai girando aí pelos acadêmicos, né? Tem o Ângelo que está acadêmico, né? Lá do México, né? Então, Ângelo, eu tenho falado com ele fala espanhol, e eu converso com ele, e também eu vou estar apresentando isso para ele lá na região, lá no país dele. E quem sabe uma hora nós vamos trazendo ele também para bater um papo aqui com o pessoal, né, aqui da região sul, no Brasil. Tá bom? Então, Noguita, nós vamos entrar agora num patrocínio rapidinho, né, e já voltamos, tá? Presta atenção, é importante também esse assunto do patrocínio. Está no ar com a Mari, né, o patrocínio do nosso programa. E você fica perfumado por dia todo. Olá, pessoal. Meu nome é Sônia Mara. Estou aqui para apresentar os meus produtos que eu faço. Esse aqui é um óleo de banho. Ele é feito com óleo de semente de uva. Ele tem um perfume maravilhoso. Tanto é que você usa após o banho. Você não precisa usar outro perfume, porque ele já tem uma fixação muito forte. E você fica perfumado por dia todo. Ele é feito de semente de óleo de uva, ele hidrata a pele, rejuvenesce, a tua pele se fica super macia. É muito bom e o perfume é maravilhoso. Eu tenho também esse sabonete aqui, que é de quartzo, de cristais. Ele é um sabonete também maravilhoso para a pele, ele hidrata a pele e ele também tem uma leve esfoliação. Tá? Ele é muito bom. E também eu tenho esse aqui que é de babosa, feito de babosa. Ele é um sabonete bem natural. Ele também deixa a pele maravilhosa, a pele que está com irritação, ele ajuda a hidratar também a pele. Protege. E protege a pele, né? Ele é muito bom, você pode lavar até teu cabelo com ele, porque ele também fortalece por ser de babosa. E o outro que eu tenho é esse esfoliante e hidratante. O que ele faz? Você toma banho normal, depois do banho você vai passar ele. Ele é bem hidratante, ó, o cheiro dele é maravilhoso. Você passa na pele, ele tem um olhinho, ele vai esfoliar a pele. E depois que você passar bem, fazer movimentos circulares, você enxágua ele. Não precisa
passar hidratante, porque ele tem uns componentes bem hidratantes e a tua pele fica maravilhosa. Você sai do banho já com a pele com esfoliação e já a pele bem hidratada. Eu sou Sônia Mara. Eu sou Sônia Mara, sou modelo e uso todos esses produtos na minha pele. E a minha pele é excelente. Obrigada, tchau. Boa noite, boa noite. Então vocês ouviram aí com as palavras Sônia Mara Milderauer, ela que é modelo, ela também que participa de filmes, né? Então ela tem uma carreira fantástica também, já houve aí umas entrevistas também com essa ilustre, né, modelo, né, com uma carreira muito bonita, tá trazendo aí para vocês assunto sobre saúde, né, através do óleo de banho, né, os sabonetes de babosa, tá bom? Adquira o seu, tá na tela também os telefones, tá? E vamos continuar o nosso bate-papo com a Noguita, né, a Noguita. E quais foram os principais? Você viajou, né, por alguns países, né, Noguita? Vamos falar um pouquinho das viagens que ela fez. Boa noite, Alisson. O Alisson também está nos prestigiando. Noguita, muita gente nos prestigiando. Essa noite é fantástica, tá? Uma noite propícia. A Maria Terezinha também, muita gente mesmo participando, e é uma noite fantástica por questão de estar fazendo também esse lançamento da Corrente do Bem, e vamos também fazer a presente essa escritura nas suas orações. Deus muito vai te abençoar, Deus abençoa a África, Deus abençoa o Brasil também. Nós estamos embaixo do concerto eterno, embaixo das mãos poderosas de Cristo Jesus, que tudo pode, né? Deus vai muito abençoar. Então, a Rádio Amor e Vida, né, ela é uma rádio assim que propaga também a palavra de Deus, tá bom? Então, vamos falar um pouco. Ó, o presidente de lá do país dela é o Mário Carvajal, né? Acho que é assim que fala, Mário Carvajal. Ele Não é é o do meu presidente. país, é o presidente da Ah, Academia de Letras do Brasil. Mário da Carabajal é o academia. presidente da O Academia de Mário é Letras. presidente da academia. Dessa que você faz parte de lá, é isso? Exato. É da academia da qual ela faz parte, o Mário. Quem sabe a gente traz uma hora para bater um papo, então, com o Mário Carvajal, né? Quem sabe Mário você vai ter Carabajal, ali. pois, ele é o presidente da Academia de Letras do Brasil. Do Tá Brasil, certo. pois. E Tá certo. É tudo ao vivo, né? Às vezes tem algumas falhas, mas vamos que vamos. Então, tem aí as obras, 7 obras, né? Muita coisa para contar, muita história. Nosso programa está um pouco avançando, mas assim teremos aí uns minutos a mais, acredito, por uma questão de necessidade desses assuntos. Então, essas viagens, qual foi o lugar mais interessante, que te chamou a atenção? Fala para nós, Noguita. Bom, o lugar que mais me chamou a atenção, na verdade, foi Cuba. Cuba. Chamou-me a atenção porque, pronto, eu já viajei para Cuba, acho que foram quatro vezes, em situações diferentes. A primeira vez em que eu fiz a viagem para Cuba era na altura secretária de um ministro. Então eu conheci uma Cuba diferente, um país diferente. E depois fui porque o meu filho formou-se, um dos meus filhos formou-se em Cuba. Então já fui numa outra condição e consegui conhecer melhor este país que muito me encantou, mas também haviam situações em que de facto me entristeceram.
Mas eu viajei, tive o privilégio de ter ido à União Soviética, na altura, passar férias, ainda existiam as duas Alemanhas, existia o Muro de Berlim, portanto fui à Alemanha Federal e à Alemanha Democrática, fui a Portugal. Eu andei muito, na altura era como secretária do ministro no meu país, às vezes saíamos em serviço e outras vezes também aproveitei para passear em África, também conheço vários países e por aí. Tá Portanto, certo. foi um período de facto de muito trabalho, mas também que valeu a pena porque tive o privilégio de conhecer outras realidades, outras culturas e foi bom, foi muito bom. Excelente. Como cheguei à Academia de Letras do Brasil, eu fui convidada para a Jornada Internacional de Mulheres Escritoras e consegui palestrar em São José do Rio Preto. Tive a sorte de ter sido a escritora mais aplaudida, até a plateia levantou, e a partir daí eu fui chamada, comecei a ser convidada para várias academias, e foi desta forma que eu cheguei à Academia de Letras do Brasil, e estive na gala no Hotel Copacabana Palace de comemoração da nossa academia, conheci o nosso presidente, o Dr. Mário Carabajal, fui das poucas pessoas, porque eram muitos escritores convidados para falar e prontos. De facto, eu estava com um projeto muito ambicioso, mas depois, logo a seguir, fiquei doente, porque isto foi um ano, acho que nem um ano fez, quando eu tive que ser operada, abrir uma caixa torácica para consertar o coração. A partir daí, muita coisa que poderia ter sido feita não foi feita. Continuo nesta questão de ver se consigo melhorar um pouco mais o meu corpo, agora com esta cirurgia que eu fiz há 6 meses, acho que estarei em condições de começar a trabalhar, portanto, onde parei, se calhar vou poder caminhar para frente. Então, eu sei que tenho que agradecer este convite e esta possibilidade que me está sendo dada também para poder falar sobre as nossas necessidades da África, que são muitas, e acredito que com a vossa ajuda talvez possamos minimizar um pouco o nosso sofrimento não é pouco, mas se todo mundo conseguir dar um pãozinho, com certeza que teremos mais gente a viver, porque há pessoas que estão vivas sim porque abrem os olhos, mas na verdade estão com uma existência de dar dor. Nós podemos sim ajudar, principalmente as nossas crianças que precisam de muita coisa. Então eu só tenho a agradecer mesmo. Obrigada. Boa noite, Brasil. Boa noite, Bruna, que está participando. Boa noite a todos da rádio, você escritor, vocês que são da academia, quem está em São Paulo, pessoal que esteja aí no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, boa noite, Alisson. Enfim, todos vocês que estiverem participando de qualquer parte, né, desse Brasil, e até fiz o convite lá para o Ângelo também, no México. Enfim, faça a sua doação, ajude, nós vamos estar diretamente passando para ela e também informando, porque ela tem a conta dela, eu tenho contato. Eu conheci a Etelvina, e como é chamado no Guita, Diogo, né, através da Tatiana de Azevedo, da Academia de Letras, né, AEAP Brasil,
a AIAP, Academia Intercontinental, né, de Artistas e Poetas, aqui no Brasil, através da Tatiana, a presidente, Tatiana de Azevedo. Então, ela faz parte conosco também aqui no Brasil, tá, por essa academia, e é assim que eu acabei conhecendo, assim como conheço vários outros, né, grandes escritores, grandes poetas, muito talento por esse Brasil, né, intercontinental, né, várias regiões aí onde tem, né, os embaixadores, né? Então, Deus vai abençoar você que abraçar essa causa hoje, né, em particular, nós estamos mencionando para que você abrace essa causa, tá? Você, né, que já festou aí o Ano Novo, o Natal, vamos nos sensibilizar nessa questão, né? E eu já abracei a causa e vou estar me esforçando para isso, mas conto com a participação de cada um, tá? E Deus muito vai abençoar e vamos fazer aí aquela corrente de oração em favor aí da melhora da Nogita, né? E algo que você gostaria ainda de mencionar, Nogita, algumas coisas que você gostaria de estar ainda mencionando para a gente estar fechando aí com chave de ouro. Tem algum poema aí que você ainda queira declamar? Fique à vontade que estamos aí indo para o encerramento, mas você está à vontade para fazer mais alguns comentários e até né, fazer uma declamação de acordo aí com o que você achar interessante, tá bom? Tá, obrigada. É um poema que eu gosto muito de um escritor angolano que já é falecido. Vamos ver se eu consigo me lembrar. A África que observo com os dedos já não é igual àquela que os meus pés ouviram, mas continua a produzir ancas secularmente piramidais para pasto e repasto de abortos intencionais. A África que observo com os dedos e transporto no olhar já não usa sandálias de pele de jiboia para encantar as quilumbas do meu tempo. Ela boia diariamente entre panos garridos de garras ocidentalizadas. A África que observo com os dedos, a África de Cruma, Lumbumba, Neto e Cabral, foi. Muito legal. Pois é. Muito bonita a declamação. Essa é a fantástica noite aí da Nogita Diogo. Então, você... E outra coisa, a Nogita, os livros dela, você pode depois dispor os seus links e a gente, né, envia também, né, você deve ter obra, né, para poder fazer a venda no Brasil também, a gente vai dispor, né, as suas obras também e fazer aí a menção das suas obras para que cada um possa adquirir também, né? Então é isso, nessa noite, um assunto aí fantástico, conhecendo aí essa pessoa incrível, né, a Nogita Diogo, né, que tem uma trajetória muito bonita, e você que está ouvindo, participe, não perca a oportunidade, né, você vai ter os poemas e vai estar fazendo, né, o bem e entrando aí no país, no continente africano, né, junto nessa corrente do bem, né? Nogita, eu estou muito feliz em ter te conhecido, né, e muito feliz nesse bate-papo, e acredito, né, acredito piamente mesmo, você vai ter essa melhora, e lá na frente você vai poder declamar mais poemas para nós, né, estará sempre aqui, portas abertas, né, para todos, inclusive os outros escritores também que a gente tem conversado ali no continente africano, e estaremos trazendo e também compartilhando dessas informações, né? Nogita, sou muito grato, né, e por tudo aí da sua participação, né, e estamos aí finalizando, né, o nosso quadro, né, esse é mais um quadro do Cinema e Artes, pela rádio Amor e Vida, né? Deus abençoe você que participou,
compartilhe, né? As bênçãos de Deus estejam na sua vida, né? E compartilhe o programa, né? E logo, logo teremos mais novidade no próximo quadro. Fique com a gente, fique com a Rádio Amor e Vida, Sebastião Anselmo, no quadro Cinema e Artes. Deus abençoe. Boa noite, Noguita. Boa noite a todos. Boa noite. Quantos beijos serão necessários para que todos saibam amar? Quantos pássaros devem voar até a tempestade dissipar? São somente flores ao vento, são flores ao vento. Quantas notas vamos tocar entre os acordes e o